Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, meu nome é Laís, eu sou historiadora pela UF e mestre em História pelo PPGH da Unirio. Atualmente, eu estou como bolsista da Fundação Casa de Rui Barbosa pelo Programa de Capacitação Técnica e Científica na área de Cultura pelo setor de Políticas Culturais. Esta comunicação, eu dei o título de Cartas pela Cultura, análise inicial das demandas por políticas culturais na Constituinte 1987-1988. Essa comunicação faz parte, do projeto de pesquisa vinculado ao setor de políticas culturais e coordenado pela pesquisadora Lia Calabre, que é chefe do setor. O projeto de pesquisa, que é essa bolsa de pesquisa vinculada, se chama História das Políticas Culturais no Brasil dos anos 80 ao século XXI. E essa pesquisa, ela busca, fazer um levantamento da história e memória das políticas culturais, e nesse caso em específico, focando nos debates sobre cultura na Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte de 88, focando também na participação social com as demandas para o campo cultural. A pesquisa, ela parte do reconhecimento de que a cultura sempre ocupou, um lugar estratégico nas disputas políticas do Brasil. Mas, seguindo a tese das tristes tradições de Antônio Rubin, muito do que foi construído foi perdido pela descontinuidade dos processos, Então, o objetivo é recuperar essa memória e história com fontes. Nosso recorte temporal, se inicia nos anos 80, um período marcado por forte mobilização social por conta da redemocratização e na participação popular pelas demandas por políticas culturais. A metodologia utilizada combina a análise de fontes primárias com que são os formulários, as cartas enviadas pela população para a Assembleia Nacional Constituinte, e a revisão de literatura especializada, com trabalhos sobre temas de políticas culturais e a Constituinte. Para fazer esse levantamento, eu utilizei a base de dados do Sistema de Apoio Informático à Constituinte, com as sugestões da população para a Assembleia Nacional Constituinte, que fica disponível no site do Senado Federal e no portal da Câmara dos Deputados. Esse sistema, ele reúne a documentação dessas cartas enviadas pela população, com as manifestações das demandas para o campo da cultura, que foram enviadas durante o processo da Assembleia. E aí, para fazer essa busca, eu utilizei o termo de entrada cultura e obtive um total de 1.562 resultados. Aí, a partir dessa análise, em torno de 900 documentos que eu fiz até agora, eu selecionei para compor a pesquisa 381. Isso porque eu excluí cartas que não faziam sentido para o tema, como palavras que apareciam como monocultura, bicultura, e outras que também não eram do campo de interesse para a pesquisa. A partir, então, dessa análise inicial que eu estruturei, através dessas cartas, desses formulários que foram enviados para a Constituinte e que se encontram incompleto, eu consegui traçar um perfil inicial dessa população que escreveu para a Assembleia Nacional Constituinte, para os parlamentares, bem como traçar algumas demandas para o campo da cultura, a partir desse resultado de 381 cartas. Eu consegui traçar o perfil inicial dos participantes, como em gênero, faixa etária e renda, que está aqui presente no slide, porque os formulários continham esses campos de identificação. A partir disso, então, eu pude estruturar alguns gráficos, e nesse primeiro gráfico, podemos observar, sobre gênero, que 67,2% das cartas foram enviadas por pessoas do sexo masculino, enquanto 29,1% foram enviadas por pessoas do sexo feminino e em torno de 4%, 3,7%, não se identificaram. Isso indica aí uma predominância masculina na participação,
registrada, embora também não exclua a atuação das mulheres. Importante ressaltar que os únicos campos marcados e indicados para marcar seriam feminino e masculino, ou não identificar. No segundo gráfico, né, da faixa etária, mostra que as principais faixas etárias eram entre 20 e 24 anos, sendo essa predominante, aqui como a gente pode perceber, e seguido de 15 a 19 anos. Ou seja, né, foi uma participação majoritariamente jovem, o que pode estar relacionado ao engajamento do movimento estudantil, à organização dos estudantes, além de organização de outras entidades de movimentos de juventude que surgiram no período e por ser o momento, né, de transição democrática. No terceiro gráfico, né, de renda, o gráfico aponta que a maior parte declarou não possuir renda, seguido de ter rendimentos até um salário mínimo ou entre 1 a 2 salários mínimos, levantando e corroborando, né, para a hipótese da participação de jovens estudantes, porque normalmente estudantes não têm rendimento por serem estudantes, na maior parte das vezes, e também apontando para a participação de uma população de baixa renda nesse processo. Ao analisar, assim, o conteúdo, né, das cartas, eu percebi uma variedade de demandas culturais, por políticas culturais. Alguns exemplos estão aqui no slide, né? O primeiro deles que eu trouxe foi uma carta escrita em Juiz de Fora, né, Minas Gerais, com a sugestão: gostaria de sugerir uma legislação onde emissoras de televisão fossem obrigadas a veicular pelo menos 70% de programas produzidos no Brasil. Né? Então, você tem um pedido para valorizar a cultura nacional, nesse caso, programas nacionais na televisão. O segundo, a carreira de artista, que eu nomeei de carreira de artista, de Recife, né? 11 de abril de 86, sugestão. Espero que a nova Constituição disponha de artigo que, após ser transformado em lei ordinária, proteja todos os artistas e artesãos, garantindo-lhes um salário referência no valor de 20 salários mínimos. E o terceiro, que eu nomeei de acesso, né, de Manaus, 1 de julho de 86, com a sugestão de democratização da cultura, livre expressão de indivíduos e grupos, acesso a todos os bens culturais. Então, assim, né, nesse sentido, eu trouxe nesse slide agora alguns outros temas que eu observei e destaquei como sendo, né, a valorização da cultura nacional como a cultura popular e a crítica, né, à invasão da cultura estrangeira, como eu apontei lá no slide anterior, né, para valorizar e transmitir programas nacionais, por exemplo, mas tinham outras demandas, como reproduzir músicas brasileiras nas rádios, o incentivo fiscal, né, com orçamento para a cultura, com leis para a carreira do artista, né, para ter uma garantia de salário, a integração entre cultura e educação, e aí entendendo como um desenvolvimento nacional, né, como parte do desenvolvimento do país, a censura, né, e aí a censura, o fim da censura por conta do contexto anterior da ditadura militar e a classificação etária. E outros temas também para campos mais específicos, como música, arte, teatro, cinema e patrimônio cultural. A partir, né, do levantamento bibliográfico, eu localizei uma dissertação, né, da historiadora Aimee Schneider Duarte, com o nome Agenda Oculta, a Constituinte de 87 e 88, seus fundamentos culturais, de 2017, defendida na Universidade Federal Fluminense, em que a historiadora sintetizou os debates promovidos na Assembleia Constituinte pelos parlamentares, né, a partir da análise dos anais e dos diários da Assembleia Nacional Constituinte, e isso ela sintetizou como sendo acesso à cultura como direito do cidadão, liberdade de criação e expressão, respeito à identidade e diversidade cultural, fim da censura, crítica à submissão da cultura ao mercado e influência estrangeira, preservação do patrimônio, ampliação do orçamento. Né? Então, essa síntese da historiadora
contribui, né, para a gente perceber que essas demandas estavam interligadas com as cartas, né, que as demandas das cartas estavam relacionadas com os debates promovidos na Assembleia Constituinte, o que reforça a hipótese, né, de que essas demandas das cartas da população no geral não foram opiniões isoladas, mas dialogavam com as discussões legislativas, né, fortalecendo a ideia de que a população teve participação ativa no processo e que suas demandas foram debatidas. Indo para as considerações finais, eu destaquei alguns pontos, né? Como a gente pode perceber, né, a partir dos slides, dos gráficos, o perfil predominante foi de homens jovens, provavelmente estudantes, né, por conta da questão da marcação do sem rendimento declarado, e uma participação de população de baixa renda. As demandas, né, debatidas pela população por políticas culturais foram inseridas nos debates parlamentares da Constituinte, reforçando a ideia de participação social intensa do período e que isso teve efeitos para o texto da Constituição, e que a cultura foi entendida como um direito. E que a relação, né, entre cultura e educação apareceu de forma recorrente nas demandas, algo que já é historicamente apontado por Lia Calabi, inclusive, né, pelo fato do Ministério da Cultura ter sido vinculado ao da educação até 1985, e que esses campos apareceram como pilares para o desenvolvimento do país. Essas foram algumas referências que eu usei para fazer o trabalho. Eu agradeço, né, a atenção e a oportunidade de poder apresentar os resultados da pesquisa aqui. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.